Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Olha só, uma mulher grávida, já gritando, já prestes a dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Presta atenção nesses números porque a gente consegue fazer uma ligação com Daniel. E sobre as suas cabeças, 7 diademas. Deixa eu fazer a ligação aqui porque isso é tremendo, hein, gente? Daniel 7. Exatamente. Olha só. O que a gente viu aqui em Daniel, que tinham todos esses reinos, e cada reino era representado por um animal, e tem a descrição de cada um desses animais. Eu tinha feito a alegação de que esses animais são reinos e reinos comandados por Satanás, apesar de serem diretamente associados a impérios seculares. Eu creio que ali esteja falando, na verdade, de uma forma de dominação que Satanás usava e que representa o próprio império de Satanás, citado lá em Hebreus 2, Império das Trevas, o Império de Morte, na verdade, o Império de Morte, o Reino das Trevas, de Colossenses 1, não me lembro exatamente o termo, mas veja só, já passamos várias vezes, é bom que fixa, mas veja, o primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Veja comigo. Um leão, uma cabeça só, com asas de águia, sem chifres. Depois temos o segundo animal, que era semelhante a um urso. Então era um urso normal com uma cabeça e sem chifres. E depois disso, nós temos outro animal semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças. Esse já tinha 4 cabeças e não tinha chifres. E depois continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais, antes dele tinha 10 chifres. Já esse animal, veja que ele tinha 10 chifres e uma só cabeça, né? Uma só cabeça. Agora, contem comigo. Vamos contar cabeças. O leão, uma cabeça. O urso, mais uma cabeça. O leopardo, mais 4 cabeças. Já deram 6 cabeças, então. E o quarto animal, que nem não dá para comparar com nenhum bicho conhecido, uma cabeça. Então nós temos 7 cabeças. Olha aqui, 7 cabeças. E 10 chifres, que era o único animal que tinha chifres, era o quarto animal. Perdão, não é? E agora vamos contar os chifres, né? Os chifres, somente o último animal tinha chifres. Ele tinha 10 chifres. E quantos chifres tinha o dragão? 10 chifres. Veja aqui, 10 chifres. Portanto, eu creio que seja seguro a gente assumir que todos aqueles animais, os 4 animais, ou os 4 reinos, seja os reinos de Satanás, o império de Satanás aqui na Terra. Por quê? Porque o próprio Satanás é descrito como sendo uma mistura de todos eles. A soma de todos esses animais, de todos esses reinos. Vamos prosseguir aqui. Fala sobre 7 diademas. Olha, não sei. Não sei se o outro tinha diademas, nem sei exatamente o que é diadema. Isso aí é outro ponto que podemos tentar ver depois. E olha só, e a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Até onde eu sei, esse é o único versículo que sugere o que me ensinam desde criança. Satanás, ele levou consigo a terça parte dos anjos. Então, ele teria a terça parte dos anjos consigo e Deus teria 2 partes, 2 terços seria. Deus teria o dobro de anjos que Satanás.
Não sei, talvez seja isso, mas não sei afirmar. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Olha só, a gente sabe que assim que Jesus nasceu e os reis magos vieram procurar Herodes para saber onde tinha nascido o rei de Israel, qual foi a reação dele? Mandou matar todas as crianças da região, porque os reis, ele disse para os reis magos, ó, quando vocês descobrirem onde é, manda para mim um lugar, fala que eu queria adorar também, mas com a intenção de matar, porque ele ouviu que um rei tinha nascido que não era da descendência dele, portanto era alguém para tomar o trono dele. Mas estamos vendo que talvez tivesse uma implicação espiritual por conta disso. Talvez Satanás tenha incitado Herodes a fazer esse tipo de coisa. Porque o que está sendo descrito aqui? Uma mulher prestes a dar à luz. Olha só, como é que a gente sabe que isso é Jesus? É o próximo versículo. E deu à luz um filho, um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Só pode ser Jesus. As nações com vara de ferro, a gente sabe que é uma referência ao Salmo 2. No Salmo 2, acho que nós já passamos por ele, que fala aqui: pede-me, Deus falando para Jesus, pede-me, te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Os gentios aqui, na verdade, sendo aqueles reinos que eram contra Deus, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Veja, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. E aqui diz Deus falando de Jesus, ó, falando para Jesus: tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Olha só, quem é o filho? É o que há de reger todas as nações com vara de ferro. Tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. O próprio Apocalipse tem uma outra referência ao fato de reger com vara de ferro, referente a nós. Ou seja, porque nós assumimos o ministério de Jesus aqui nessa terra. Posso até mostrar, eu acho que é aqui, ó, Apocalipse 2:27. Olha só, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aí, olha a referência ao Salmo 2:8 aqui. Ou seja, o que está dizendo? Aquele que vencer, e veja que João diz que nós já vencemos. Ele diz assim, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, ou seja, nós já temos tudo isso aqui. Então, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós recebemos poder sobre todos os demônios, sobre o império das trevas, o império de Satanás. E com vara de ferro nós as regeremos, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também Jesus recebeu de seu Pai. Aleluia. Então voltemos aqui, ó. O dragão ficou esperando na frente da mulher até que ela desse à luz. Provavelmente essa mulher é a nação de Israel, talvez. Veja que ela tem uma coroa de 12 estrelas. Israel tinha 12 tribos. É possível que seja isso. E Jesus veio da nação de Israel. Provavelmente é isso. A mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, deve ter um significado. Não tenho muita certeza quanto ao significado. Tem alguns palpites, mas não sei. Então ela esperou até que o filho fosse nascido para que pudesse tragá-lo, para que ele tragasse o filho. E aconteceu o quê? Que o filho nasceu e ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Veja que aqui ele resumiu toda a história. Eu creio que esteja falando de Jesus nascendo, Satanás pensando, olha a oportunidade perfeita de matar, que ele vai nascer com um bebezinho indefeso, mas ele não conseguiu matar. E no final, Jesus cresceu e depois ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono, que é o evento que nós vimos lá no começo de Atos 1, e vimos também lá em Daniel 7. Jesus sendo recebido lá no céu, e veja que foi naquele momento de preparar uns tronos para julgar o quarto animal. Na verdade, ele foi morto depois de julgado, e só os outros reinos sobraram
por um pouco de tempo, alguma coisa assim. O que aconteceu? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Temos que fazer um estudo um dia quanto a essas durações aí, que esses 1260 dias equivale a 3 anos e meio, equivale a 42 meses, equivale a um tempo, tempos e metade de um tempo. E a prova que tempo, tempo e metade de um tempo é a mesma coisa que isso, é que logo aqui embaixo fala novamente, olha só, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, veja que ele está falando a mesma coisa aqui. A mulher fugindo pelo deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que fosse alimentada durante 1260 dias. Portanto, é seguro eu dizer que tempo, tempos e metade de um tempo equivale a 3 anos e meio. Esse tempo seria ano. E olha o que acontece logo em seguida. Veja, ó, seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, a mulher fugiu para o deserto e houve batalha no céu. Eu acredito que seja o que aconteceu lá em Daniel 7, quando o ancião de dias julgou o quarto animal, na verdade todos os animais, né? E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja, o diabo e todos os seus anjos estavam batalhando. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É engraçado que Jesus fala em um versículo assim: eu via Satanás. Olha só, ele diz no pretérito imperfeito, que é um tempo bem. A gente não entende se você está falando do quê, né? Como se você tivesse uma visão. Eu via Satanás como raio cair do céu. E olha só o que ele fala. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Ele falou isso aos 70, né? E eu creio que isso aconteceu, na verdade, foi aqui, né? De Satanás caindo do raio como, do céu como um raio. É engraçado ele não usar o futuro. É uma coisa curiosa. Mas olha só. Aqui temos a grande confirmação que o dragão era mesmo o diabo. É a antiga serpente chamada o diabo e Satanás que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha só. Eu sempre escutei, sempre fui ensinado que Satanás foi expulso do céu em algum momento lá no Jardim do Éden. Provavelmente no momento que ele foi expulso, aí ele foi para tentar a Eva. Mas por esse texto aqui, a gente vê que na verdade Satanás tinha acesso ao céu até o momento em que Jesus subiu, onde ele foi julgado. E nós temos evidências disso, porque lá em Jó fala que quando os anjos, na verdade as estrelas, falavam, se não me engano, os filhos de Deus, se apresentavam diante de Deus, Satanás também ia entre eles, era perfeitamente normal. Ele frequentava o céu normalmente, ficava no céu. Deus perguntou de onde ele vinha, falou: vem de rodear a terra, né? Ele passava aqui pela terra, ia lá para o céu, né? Ele tinha total acesso ali. Vemos também no próprio Novo Testamento, nos livros do Novo Testamento, mas antes da Nova Aliança, Jesus falando para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por você para que você não fraquejasse. Mas veja aí, Satanás diante de Deus, Jesus já estava com o ministério terrestre e Satanás estava lá diante de Deus fazendo acusações, né? Mas veja que depois que Jesus subiu aos céus, isso não acontecia mais. E olha só, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, ou do seu ungido. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Veja que ele tinha entrada diante de Deus. E eles, os nossos irmãos, né, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte.
Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vamos ver mais um pouquinho aqui. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Olha, o que eu vejo aqui são pontos que eu tenho muita segurança e muita certeza pela Bíblia que eu posso entender que é isso que está dizendo. É uma parte específica de Apocalipse, algumas partes de Daniel, que eu creio que a gente pode afirmar que estão ligadas e que são a continuação do que acontece depois que Jesus sobe aos céus. Isso aqui não abre todo o livro de Apocalipse, mas eu creio que isso aqui seja um começo. Eu creio que seja seguro, creio que talvez tenha dito isso antes, a gente partir de pontos que a gente tem certeza para construir e edificar a partir deles. Porque se a gente pegar a partir de coisas que a gente não tem certeza, vários pontos que a gente não tem certeza, várias interpretações que a gente não construiu desde o princípio, mas já pega uma coisa pronta, a gente corre o risco de estar, talvez, assumindo como verdade coisas que não estão na Bíblia. E eu creio que aqui sejam pontos específicos. Eu tenho bastante certeza de que é isso que a Bíblia está dizendo, e creio que a partir daqui a gente possa construir mais coisas. Eu vou parar por aqui e vejamos o que Deus tem preparado para nós aí mais adiante. Então, um abraço para todos os irmãos, que Deus os abençoe, espero que isso tenha sido edificante. Para mim foi edificante só de gravar.